um evento do tamanho da Arena Sustentável acontecer, a gente precisa de parcerias. E uma dessas parcerias é com o Movimento ODS Maringá. E para falar sobre ele, como ele funciona aqui na nossa cidade, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Apoliana Camargo, que é coordenadora de comunicação do movimento aqui na cidade. Bem-vinda. Muito obrigada, Brenda. É um prazer para nós estarmos aqui, né, participando tanto do movimento da Arena Sustentável, quanto também estar aqui falando um pouquinho para vocês a respeito da nossa organização, do nosso movimento. Esse movimento, ele é nacional, como ele surgiu, como ele veio parar aqui na cidade e como que é a atuação de vocês? O movimento ele acontece, né, nacionalmente desde 2015. Aqui em Maringá ele já passou por várias gestões. Esse ano, né, nós estamos com uma gestão de 9 voluntários. Nós estamos buscando aí a parceria de empresas, de organizações, para que a gente possa fomentar os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. E o nosso principal objetivo, nossa principal meta é realmente trazer esse reconhecimento para as pessoas, empresas e ONGs, né, que desejam trazer essas estruturas de eventos para Maringá e também auxiliar, né, tanto na parte de informação. Então nós fornecemos ali, temos pessoas capacitadas para fazer palestras, pessoas que podem auxiliar tirando dúvidas, né, em diversos temas, o que é muito bacana, porque a gente consegue trazer temas aí desde o ambiental, social, de governança também. E eu acho que a parte mais importante é essa de conexão. Então, participar aqui do Arena Sustentável, inclusive na curadoria, né, das palestras, para nós foi um motivo, e é um motivo de muita alegria e orgulho, para que a gente possa cada vez mais fomentar as pessoas a virem participar de eventos como esse, né, que engrandece realmente esse desejo de trazer para a sociedade como um todo o conhecimento sobre os objetivos sustentáveis, né? Ao longo dos anos, a gente viu que as empresas têm se atentado mais à importância de pensar a sustentabilidade como um todo. Os empresários estão mais abertos a entender o que é isso, a implementar práticas sustentáveis, a entender que não necessariamente tem só a ver com o meio ambiente, mas também com o ambiente de trabalho, com a inclusão, com a presença na sociedade. Como que está a cabeça hoje do empresário maringaense para esse pensamento? Hoje nós temos várias iniciativas aqui na cidade, né? Contamos também com o Instituto Assim, que nos apoia nesse sentido, que a gente também tem essa parceria forte. E em relação às empresas, os empresários, eles têm sentido que há necessidade realmente de trazer não só aquela economia no copo descartável, né? Mas o cuidado com as pessoas. Então, quando a gente fala de vagas PCD, a gente fala também de estruturação dessas empresas, no sentido de governança, né? De entender as políticas públicas e como elas podem também ser aplicadas dentro das empresas, né? Como um todo. E entender tudo isso e colocar isso no papel, colocar isso numa forma que seja viável. Eu acho que é essa a grande palavra. Então, nós do movimento, nós atuamos, né? Em que sentido? Nós trazemos para as empresas a clareza de como elas podem atuar dessa forma. Então, a gente fornece ali todo o apoio, né, em formato de parceria. Então, nós temos o programa de signatários, as empresas que desejam aí fazer parte, né, podem nos procurar. E o nosso principal papel é esse, né, esmiuçar, esclarecer o formato, a viabilidade, porque muitas vezes fica muito subjetivo, né, eu quero contribuir, eu quero fazer, eu quero ajudar, mas eu não sei como. Então, a gente fornece realmente toda essa parte de curadoria, de como viabilizar projetos, né. Muitas empresas, Brenda, elas já fazem ações, elas só não nomeiam aquilo, né? Então, falando assim por experiência, né, dentro da empresa que eu atuo hoje, nós temos um projeto lá que traz pessoas de diferentes segmentos para conhecer a tecnologia. Isso elas são remuneradas, elas atuam ali. Isso é um projeto que até então ele não era conhecido nessa vertente da ODS e a gente consegue atrelar tudo isso. Então, para nós, o nosso trabalho é realmente esse, é pegar as empresas ali, o que elas já fazem e dar para elas o nome ali, conectar as ODS do trabalho que elas já executam, muitas delas já executam. É essa questão de conexão, e é esse o nosso papel. Conectar pessoas, conectar projetos, conectar instituições e fazer essa viabilidade aí das ações e dar clareza, né, para os ODS, né, desmistificar um pouco também. Eu sinto que às vezes as pessoas elas têm muito receio, né, de entender, porque, poxa, são 17, né, eu preciso entender todas, eu quero aplicar todas. E a gente tem que partir do pressuposto que se a gente fizer uma, duas, três, nós já estamos contribuindo. E acho que é esse o grande sentido, né, da parceria, da conexão, da proposta, né, dos objetivos como um todo. Se cada um fizer um pouquinho,
logo nós estaremos todos fazendo todas as ODS, né? Com certeza. E aqui a gente vê, né, durante a Arena, essas conexões acontecendo na prática. A gente já ouviu aqui de alguns empresários falando que a gente estava trocando ideia e nasceu outro projeto e nasceu uma parceria e isso vem ganhando fôlego. E como você disse, as pequenas atitudes, né, dos visitantes, né? Tem muita família, muitas crianças que estão passando por aqui e que vão replicar em casa bons hábitos, que vão trazer pequenas mudanças que lá na frente vão fazer muita diferença. Quais são os obstáculos que vocês ainda encontram para fazer isso expandir ainda mais rapidamente? Eu vejo que hoje é uma questão de comunicação, né? Eu sinto que nós já estamos ganhando um espaço, esse evento realmente já é um espaço que a gente consegue comunicar para toda a sociedade civil, mas eu acredito que a falta de comunicação de como o impacto é positivo para as empresas que aderem a projetos de ODS. Como o impacto é positivo para as empresas que têm iniciativas, elas se colocam à disposição. E não só empresas, né, mas de como isso também colabora com a sociedade como um todo, né? Então, falando das ONGs, né? Como as ONGs podem fazer parcerias, né? Muitas vezes a gente, como você disse, essa questão de troca é muito importante, né? Então, acho que o grande obstáculo hoje é a gente demonstrar de uma forma clara, com uma comunicação direta, como que pode ser realizada essas parcerias, essas ações e o impacto delas, que eu acho que é o principal. Todo empresário, ele pensa, né, no impacto para sua empresa, ele pensa em como aquilo pode agregar, e a gente sabe que muitas vezes vai para além de uma questão apenas do financeiro. Né? Claro que a gente sabe que um colaborador que tem ali uma inclusão dentro de um projeto de inclusão dentro da empresa, ele vai ter ele vai ter ali um desempenho muito melhor, né? Ele vai se sentir mais engajado. Então, muitas empresas que promovem o voluntariado, elas sentem diferença no dia a dia do colaborador. E é aí que a gente pode trabalhar. E é esse o nosso grande desafio, mostrar realmente o impacto positivo que ações como voluntariado, ações de engajamento nas causas, ações que podem promover essas parcerias, elas somam, né? Eu acho que é esse o nosso grande obstáculo, mas nossa grande oportunidade de mostrar realmente como as parcerias se conectam e trazem um impacto positivo para todos. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Nós conversamos com a Poliana Camargo, que é coordenadora de comunicação do Movimento ODS Maringá, e falou justamente sobre essa questão de união, de elo, que é o que a Arena Sustentável está promovendo já nessa terceira edição e que seguirá trazendo para mais perto empresários, poder público, você que está na tua casa e quer fazer algo diferente aí também para tornar o mundo um pouquinho melhor para as próximas gerações. Esses pequenos passos fazem muita diferença no final.